Muito bem. Olá, gurizada do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai falar do leste europeu. Na aula passada a gente falou da Europa Ocidental e na aula de hoje a gente vai ver essa outra região do continente europeu, que é o leste europeu. O leste europeu também é conhecido como Europa Oriental ou Europa do Leste. Então tem três formas de chamar o leste europeu. Bom, o leste europeu é formado, em sua maioria, por países que fizeram parte da ex-União Soviética, e isso vai fazer com que esses países tenham características sociais, históricas, econômicas e até mesmo de desenvolvimento da sociedade diferente desses países da Europa Ocidental, como a Alemanha, como a França. Então, países como Albânia, Bulgária, Bielorrússia, Ucrânia, Romênia, Polônia, são países, República Tcheca, são países do leste europeu que vão ter características muito particulares por justamente pertencer a essa área de transição entre a Europa Ocidental e entre a Ásia. Bom, a Europa Oriental ou leste europeu é formado por 22 países, e aí eu já citei alguns aqui. É bom vocês darem uma olhada no mapa para identificar todos esses 22 países. Bom, com relação às características naturais do leste europeu, a gente vai ter essas características como sendo muito semelhantes às características naturais da Europa Ocidental. Por quê? A gente tem que lembrar que a Europa é um subcontinente desse continente maior, que é Euroásia, e essa área ocupada tanto pelo leste europeu quanto pela Europa Ocidental, ela é muito pequena. Então, as características naturais elas vão ser muito parecidas. Por exemplo, o clima do leste europeu vai ser predominantemente temperado, com as 4 estações bem definidas. Bom, a vegetação do leste europeu a gente vai ter como sendo também uma vegetação que ao longo do tempo sofreu com a interferência humana, mas ali em alguns países a gente vai ter a presença de floresta de pinheiros. Mesmo as vegetações naturais que existem no leste europeu, ela vai de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da atividade econômica. Bom, com relação à hidrografia do leste europeu, a gente vai ter alguns rios como sendo muito importantes, como o rio Volga, como o rio Danúbio. A gente tem que lembrar que algumas características sociais são muito importantes para entender esses países. Então, saber que eles eram países que pertenciam à ex-União Soviética é muito importante. Saber que são países com menor índice de desenvolvimento humano do continente europeu. Toda a população do leste europeu ela vai ser aproximadamente 45% da população do continente europeu como um todo. Então, a gente vai ter ali mais ou menos, vivendo no leste europeu, aproximadamente 230 milhões de pessoas, lembrando que a população do continente europeu chega aí próximo dos 740 milhões de pessoas. Bom, com relação às principais cidades do leste europeu, a gente tem a cidade de Moscou, a cidade de Praga, a cidade de Kiev, na Ucrânia, a gente vai ter Budapeste. Muitos países do leste europeu, eles tentaram ao longo do tempo entrar na União Europeia e poucos conseguiram. Então a gente já tem como pertencentes à União Europeia alguns países do leste europeu. Lembrando que inicialmente a União Europeia era composta principalmente por países da Europa Ocidental. Só depois de algum tempo, alguns países do leste europeu conseguiu se integrar a esse bloco econômico da União Europeia, que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico de todo o continente europeu, tá? Bom, agora vai aparecer aqui um exercício que vocês têm que fazer no caderno, que vocês têm que responder. Não esquecer de tirar uma foto e me mandar via WhatsApp, ou vocês podem publicar aqui no comentário dessa videoaula. Não esqueçam de fazer o exercício e me enviar, tá? Tô esperando. Algumas pessoas têm com frequência me mandado, outras não com tanta frequência, mas é importante que todos façam as atividades. Um beijo a todos, um abraço e até a próxima aula de Geografia.